Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. E você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, não é? Acione o sininho, porque todo sábado nós estamos aqui com um novo estudo. Hoje nós vamos refletir, gente, sobre o seguinte tema: quem nos receberá no mundo espiritual? Então, é um tema muito consolador para todos nós, saber que a vida segue e muito mais pungente até do que aqui. E a doutrina, então, nos trata esse tema com muita naturalidade, até porque, gente, mais cedo ou mais tarde, todos nós retornaremos ao mundo espiritual. O que diferencia é a forma, o tempo de cada um, mas todos nós, deixando a temporalidade da matéria, retornamos à casa do Pai. Essa é a nossa realidade. Então, nessa perspectiva, a doutrina espírita nos tira muitas dúvidas que surgem, não é? Que é um tema assim pulsante, muito bacana, um tema interessante. Mas antes de entrarmos no Livro dos Espíritos, onde Kardec também fez belíssimas indagações acerca desse tema, eu vou trazer aqui algumas instruções dos espíritos superiores que vão nos ajudar, não é? A ter uma melhor compreensão dessa reflexão do dia de hoje. Então, os espíritos dizem assim: retornando ao mundo espiritual, voltamos à condição de espíritos sem a matéria, não é? E eles dizem assim: porém, conservando a nossa individualidade. E como é que no mundo espiritual, gente, nós atestamos a nossa individualidade? Pelo nosso perispírito. Então, cada espírito que deixa a matéria e retorna ao mundo espiritual, conserva consigo o seu perispírito, que lhe dá naturalmente a forma de sua última encarnação. É assim que nós nos identificamos no mundo espiritual. Lembrando, porém, dizem os espíritos, que nada levamos dessa existência, apenas levamos as nossas experiências adquiridas, a nossa personalidade. Ou seja, nós vamos continuar, gente, no mundo espiritual da mesma maneira que nós éramos aqui, sendo exatamente o que somos. Então, essa é uma belíssima orientação dos espíritos, já clareando para a gente a nossa condição no mundo espiritual. Eles continuam nos dizendo assim: os espíritos se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é apenas um reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos seus propósitos. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então, gente, por que eu trouxe essas instruções? Para que a gente possa se posicionar diante do tema, para que nós possamos ter um entendimento melhor de que no mundo espiritual, como eles disseram, lá a vida é muito mais pungente, e eles ainda dizem mais: a matéria, o mundo material, ele é apenas uma pálida imagem do que seja o mundo espiritual. Outra informação importante, não é? Que os espíritos se reúnem por suas afinidades e seus gostos. E, finalmente, o que é que nos dizem os espíritos? Que o fluido cósmico universal transmite o pensamento, como o ar transmite o nosso som, a nossa fala. Então, é justamente o fluido cósmico universal que deixa solidário todos os mundos, inclusive é através dele que se dá, pela via do pensamento, a comunicabilidade entre os espíritos.
Então, dadas essas instruções dos Espíritos, eu trouxe aqui algumas questões que Kardec fez ao Espírito de Verdade, e estão todas no Livro dos Espíritos, e eu não tenho a menor dúvida de que esses esclarecimentos também vão atender à nossa necessidade de conhecimento acerca desse tema que é tão importante, não é? Sabendo que voltamos ao mundo espiritual, quem vamos encontrar do outro lado da vida? Kardec diz assim na questão 285: os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? Veja, gente, que é uma questão simples na sua formulação, mas que atende à dúvida de a grande maioria de todos nós, não é? Quando voltamos ao mundo espiritual, será que reconhecemos aquelas pessoas que nos foram caras? Olha a instrução dos Espíritos: vamos nos reunir lá pelo laço da afinidade dos gostos. Ora, chegando no mundo espiritual, veja a resposta dos Espíritos: sim, é assim de geração a geração. Então, é muito confortador saber, gente, que filho reconhecerá um pai, o pai ao seu filho, um amigo reconhece o outro. Quando voltamos ao mundo espiritual, nós vamos normalmente, pela afinidade, nos reunir com aquelas pessoas que nos foram mais caras. Questão 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Qual é o mecanismo para que isso aconteça, não é? Da gente se reconhecer quando estamos fora da matéria e voltamos ao mundo espiritual. Vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos, como também de nossos possíveis inimigos, vemos a sua passagem de uma vida para outra também. Então, quando estamos no mundo espiritual, o que é que eles nos orientam? Que nós vamos ter normalmente a lembrança dessa nossa última existência, das pessoas com as quais convivemos. Então é natural, gente, que por esse mecanismo de lembrança, quando nós travamos contato com esses espíritos que nos acompanharam aqui na jornada, quando eles também chegam ao mundo espiritual ou já estão lá e nós chegamos, nós passamos então a nos reconhecer verdadeiramente. Vamos para a questão seguinte, a 286, que é muito importante também. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? É uma questão muito interessante. Deixando a matéria, assim que a gente chega no mundo espiritual, essas pessoas que nos foram amigos, parentes que nos antecederam, imediatamente nós vamos estar em contato com eles? Resposta dos Espíritos: imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Olha aí, nós já estudamos aqui exatamente isso. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, é natural que nós tenhamos um tempo de repouso e de despertamento, para que quando a gente desperte do lado de lá, nós possamos ter um entendimento do que nos aconteceu. Então nós passamos a nos reconhecer na nova vida e aí sim, depois desse período de acomodação psíquica, é natural que nós possamos, por permissão divina, ter contato com essas pessoas que são nossos amigos, que são nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, enfim, outras pessoas que nos são afins e que conviveram conosco aqui na matéria e que chegaram lá de volta primeiro que a gente. Então é muito natural que no despertamento do espírito, que aí pode demorar dias, semanas ou mais tempo, a depender da condição de cada um, grau de desenvolvimento, de lucidez espiritual, esse tempo é variável, mas depois que o espírito desperta, é muito comum que as pessoas que travaram contato, que têm afinidade, realmente possam auxiliá-lo nesse despertamento,
na nova vida, não é? Nosso anjo guardião, principalmente, esse espírito devotado, indicado por Deus, para acompanhar-nos em toda a nossa jornada, com certeza lá estará postos também para nos receber, para nos auxiliar na compreensão do novo estado psíquico em que nós vamos nos encontrar. Vamos então para a questão 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Gente, essa indagação é muito importante. De que maneira, não é, nós seremos recebidos do lado de lá? Raciocinem aqui na matéria, fazendo um paralelo. É natural que quando recebemos alguém que não víamos há muito tempo, se é uma pessoa afim, uma pessoa do bem, uma pessoa querida, a receptividade é mais calorosa. Se for uma pessoa naturalmente em desarmonia, em desequilíbrio, ao travar esse contato a gente sente um certo incômodo que seja, não é? No mundo dos espíritos, gente, lembra que eu falei há pouco? Nós chegamos lá exatamente como somos ainda, com a nossa personalidade, com os nossos valores, com as nossas experiências adquiridas. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, vamos ser recebidos de que maneira? Resposta dos espíritos: a do justo, a do homem de bem. Ele será recebido como um irmão bem amado e longamente esperado. Olha o carinho da recepção, não é? A do mal, como um ser que se despreza. Olha aí. Então, no mundo espiritual, gente, nós vamos ser recebidos com muito amor, com muito carinho, se disso plantamos, se disso fizemos uso, não é? Aquele espírito ainda na rebeldia com as leis divinas, ainda renitente no mal, que isso é um estado temporário do espírito, a recepção não pode ser a mesma no mundo espiritual. Isso é até lógico da nossa compreensão. E a última indagação que fez Kardec então, gente. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Olha aí, é o complemento das outras questões. Quando deixamos a Terra, nossos parentes, nossos amigos, vêm ter contato conosco? Sim. Veja a resposta dos Espíritos como é consoladora, como traz para a gente essa naturalidade de que a vida continua, como dizia o Buda, não é? Há muitos séculos, tanto no corpo quanto fora dele, sempre há vida. É o que nos ratifica aqui a doutrina espírita, gente, nos dizendo que a vida continua, para que a gente tenha esse sentimento cada dia mais vivo dentro de nós, para que esse tema entre nas nossas agendas de reflexão, porque mais adiante, sim, todos retornaremos à casa do Pai. Veja a resposta dos Espíritos para a indagação de Kardec. Nossos parentes, amigos, vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Resposta dos Espíritos: sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos que retornam. Quando os que amam vêm ao seu encontro, enquanto que estão manchados ficam no isolamento ou cerceados somente de espíritos semelhantes a eles, é uma punição. Então veja, gente, a colocação dos espíritos. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, volto a dizer, se semeamos bem, se plantamos bem, se geramos carinho entre as pessoas, respeito, não é? Se cultivamos aqueles bons amigos, é natural, como eles dizem aqui, que esses espíritos vão sim ao nosso encontro, nos recepcionar na volta da nossa temporária viagem pela pátria material. Mas para aqueles, como eu falei, que transitaram no desequilíbrio, que não respeitavam as pessoas, que eram extremamente sensuais, ou egoístas, ou orgulhosos, esses aí não semearam, gente, o doce fruto, não é, do carinho,
da afinidade, das atenções. Então, quando chegam no mundo espiritual, pelo laço da afinidade, a quem eles vão se ligar? A esses espíritos, não é? Mais sofredores, que vibram na faixa próxima do que ele carrega consigo como experiência e como personalidade vivente que foi no mundo material. Volto a dizer, chegamos no mundo espiritual consoante fomos na matéria, carregando as experiências e a nossa personalidade. Então as mentes mais doentias, mais renitentes ainda no mal, que vibraram na faixa do desrespeito, do egoísmo, de levar vantagem sobre as pessoas, esses, no mundo espiritual, naturalmente serão recepcionados por quem, gente? Por aqueles espíritos que são afins com a forma de conduta que eles elegeram pelo livre-arbítrio para si próprios. Não poderia ser diferente, não é? A justiça é divina, é equânime e nos permite nos afinar com aqueles que nós vibramos, com aqueles que nós, então, desejamos e que vibram muito próximos a nós. Então, gente, esse estudo, como eu falei, é muito consolador, não é? Saber que a vida continua, saber que as afinidades, não é? Aqueles laços fraternos que nós criamos, eles não se perdem, gente, quando a matéria volta para a natureza. Nós transitamos na matéria, a nossa vida é impermanente aqui no plano físico e quando retornarmos, vamos sim, gente, a depender de nossa condição espiritual, nos reencontrar, mas com muita felicidade, com muita alegria, com aqueles grandes amigos que aqui formamos, com nossos pais, com nossas mães, com nossos irmãos, com aquelas pessoas que nos são afins, e aí é um prêmio, não é? Para os espíritos que se esforçaram no caminho do bem. Para finalizar nosso estudo, eu trago aqui trechos de uma mensagem belíssima de Joana de Ângeles, que chama-se Vida Transitória, que é a nossa vida na matéria. O que é que diz Joana, gente, aqui? Tendo em vista a transitoriedade do corpo e a inevitabilidade da morte, vive de maneira que possas partir da terra livre e feliz. Esse é o desejo, né, dos espíritos superiores. O fenômeno biológico pode interromper-se subitamente, não te permitindo tempo para qualquer preparação. Acontece, não é, gente? Conduze-te de forma que, seja qual for o momento em que sejas convidado ao retorno, possas seguir sem amarras ou aflições desconcertantes. Organiza bem os teus labores e compromissos, a fim de que outros possam levá-los adiante com tranquilidade quando do seu retorno. Há pessoas que vivem no corpo totalmente esquecidas de sua fragilidade como de sua breve duração. Age com serenidade, buscando sempre solucionar os problemas e desafios com saldo positivo de paz. Se, entretanto, ela te chegar de improviso, recebe-a tranquilamente e segue, porque após a tua partida, com os teus bons exemplos, deixarás pegadas luminosas, como significando que por ali passou um coração afável que soube viver para a verdade e para o amor. Gente, veja que mensagem belíssima de Joana. Resumindo, é isso, gente. Vivamos muito bem aqui na pátria física, porque ela realmente é muito breve. Aqui vamos nos mantendo pela lei natural de conservação, mas como diz Joana, lembrando sempre, por isso, que esse tema na doutrina espírita é tratado com muita naturalidade e precisa ser assim, porque na hora que partirmos, não vamos ter psiquicamente aquela amarra muito séria aqui com o plano material, deixemos apenas nossos bons exemplos, nosso carinho, nosso amor pelos que aqui permanecerão. Espero que tenham gostado desse estudo, dessa reflexão.
Se gostaram, por favor, deixe aqui o seu like, que nos fortalece na plataforma. Vamos divulgar, né, gente, bastante. Vocês se inscrevam. Recomendo às pessoas que se inscrevam aqui no nosso canal, porque aumenta a nossa corrente, não é, de reflexões, essa nossa corrente do bem. Desejo a todos muita paz, principalmente nesse momento, né, do Carnaval, que se conduzam com equilíbrio, com respeito, com entendimento, e que possamos no próximo sábado estarmos aqui juntinhos para um novo estudo. Muita paz e muita luz a todos.